Olá, boa tarde. É um prazer estarmos aqui novamente, junto com vocês, online, presenciais, para mais uma sessão Humanidade na Saúde. Sessão número 120 do projeto Ricardo Cruz. Uma sessão com um tema muito importante sobre humanização e doação de órgãos. Bom, dou boas-vindas agora ao grupo que nos começa a assistir através do Instagram. E vamos dar início à nossa sessão 120 sobre humanização e doação de órgãos. Essa música do Jota Quest é muito importante, já na introdução, porque ela fala fazer sem esperar nada em troca. Nada do que isso, né? Mais importante do que a gente fala em doação. E acho que a motivação da sessão vem daí, né? Para quem estiver assistindo, ele fala, vamos pensar diferente, porque daqui nada se leva, só se leva o amor. Então, é muito importante isso. Transplante de órgãos talvez tenha sido uma das maiores revoluções no século XX da medicina. E Thomas Strauss foi um pioneiro no transplante de fígado. E por isso que nós hoje vamos utilizar o transplante de fígado como tema da nossa sessão, e ninguém melhor para nos apresentar isso do que o Dr. Marcelo N. Conheci Marcelo N. no Fundão, quando eu era mestrando da cirurgia geral, e ele já residente, já envolvido no projeto de transplante que ele abraçou, e é parte importante, vital da sua vida. Marcelo, por favor, obrigado por aceitar o convite. A palavra é sua. Obrigado, Ricardo. Sem dúvida, me lembro dessa época, você mestrando e eu residente lá no Fundão há 30 anos atrás ou mais. Pois é, o tempo. Eu escolhi, eu omiti o tempo todo. Pô. Boa tarde a todos, aos presentes e aos que estão à distância de um clique. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado a Denise Loreto e ao Ricardo Lima pelo honroso convite. Estou muito feliz de falar aqui hoje num tema que me é tão rico. É um assunto repleto de histórias, de emoções. Os transplantes são tratamentos carregados de sentimentos humanos, angústias, medos, dúvidas, expectativas, frustrações e, sobretudo, o amor. A gente não combinou essa primeira música, mas é exatamente isso, porque o amor aqui no transplante é representado pelo singelo e singular ato de doar um órgão. Eu tentarei aqui hoje reviver e transmitir para vocês algumas emoções humanas e algumas histórias de alguns personagens que eu conheci repletos de humanismo. Primeiro slide. Eu não poderia deixar aqui de lembrar do Ricardo Cruz e agradecê-lo pelo convite para uma palestra que nunca houve, uma aula que nunca existiu. Imediatamente após o Natal de 2019, o Ricardo me mandava aquela mensagem, no dia 26 de dezembro, com seu inconfundível estilo cheio de firmeza e pragmatismo. A aula seria no dia 19 de março de 2020, ou seja, a aula que nunca houve, pois às vésperas da mesma aula, o mundo se fechou, esse auditório se fechou, essa cidade se fechou. Mas obrigado, Ricardo, seguimos adiante. E sua lembrança permeia tudo o que significa essa sessão e esse auditório. O primeiro transplante de fígado, como o Ricardo Lima já comentou, foi realizado por Thomas Starzl, né, nos frutíferos anos 60. Né? Foi uma década abundante de ciência e de cultura. A cirurgia foi realizada em uma criança de 3 anos, ou seja, o primeiro transplante foi um transplante pediátrico. Especificamente, esse transplante ocorreu no dia 1º de março de 1963. E ali era o início de uma era, foi um verdadeiro marco para os transplantes no mundo todo. E esse marco também se iniciava na música, com um intervalo de apenas 2 semanas, né? Ou seja, em 18 de março, em 17 e 18 de março, em 2 dias apenas, esse álbum foi gravado. Esse álbum apresentaria para o mundo a bossa nova. Foram um álbum com apenas, entre aspas, 8 músicas. 6 delas eram compostas também por Tom Jobim, entre elas a versão em inglês de Garota de Ipanema, que surgia então para o mundo a bossa nova. O termo bossa nova ele pode significar uma virtude diferente, uma nova habilidade técnica, uma nova aptidão, uma nova destreza em executar algo, ou seja, surgia para o mundo também no mesmo mês uma nova aptidão, conceitos diferentes com o transplante de fígado. E também esses conceitos tiveram que ser adquiridos por todos os profissionais envolvidos com o transplante de órgãos, ou seja, o mundo mudaria
rapidamente a partir dessa semana de março de 63. Thomas Starzl, ele publicou uma autobiografia em 1992, que tem um curioso título, essa autobiografia dele, que se chama The Puzzle People, em tradução literal, As Pessoas Quebra-Cabeça. Inicialmente nos faz pensar no encaixe, né, em peças entre quem doou um órgão e quem recebeu um órgão. Mas é realmente um quebra-cabeça muito mais profundo e complexo do que isso. Necessitar de receber um órgão exige uma óbvia, gigantesca mudança física. Porém, essa mudança ocorre também com uma transformação de consciência do paciente e de visão de vida também desse paciente. Muitas mudanças também ocorreram na família de quem doou aquele órgão, quem recebe a notícia de que o seu ente querido faleceu, paradoxalmente ainda com um coração pulsando. E essas mudanças continuam em todos os profissionais envolvidos com o transplante, né? Nós somos realmente pessoas quebra-cabeça. É uma colossal transformação em todos os envolvidos com o transplante. A cada transplante não permanecemos o mesmo. E hoje alguns de vocês que vão tomar conhecimento com esse mundo de transplante com um pouquinho mais de profundidade, eu tenho certeza que sairão daqui às 14 horas transformados também. E às 14 horas eu vou me dirigir para o centro cirúrgico do outro lado da rua e a gente vai sofrer mais uma transformação, que é mais um transplante hoje, numa enorme, gigantesca coincidência. Teremos um transplante hoje aqui no Samaritano. Pessoalmente, a aprender a fazer transplante de fígado nos anos 90, eu tive que mudar não só minha habilidade técnica, mas também a minha cabeça e o meu coração, para ver e sentir o mundo de uma maneira bastante diferente. Mas eu vou além e encaixei nesse universal quebra-cabeças profissionais envolvidos com o transplante, está ali a foto da nossa equipe quase toda, cineastas como Almodóvar e Wim Wenders, músicos como Tom Jobim e Lou Reed, e artistas plásticos como Frida Kahlo e Picasso. Eu vou tentar fazer um quebra-cabeça um pouquinho diferente aqui hoje. Apesar do encaixe de peças, muitas vezes é um encaixe perfeito durante o transplante, mas o transplante traz duas grandes quebras de paradigmas. A primeira quebra é romper apenas, entre aspas, com a binária relação entre médico e paciente, pois só existirá essa relação médico e paciente no transplante se existir um outro personagem, ímpar nesse caso, que é o doador de órgão. E esse tratamento, portanto, ele somente existirá se existir uma doação autorizada, que é um fato basilar nessa relação médico-paciente durante o transplante. Ou seja, o tratamento do transplante é um tratamento único dentro da medicina. É diferente de todos os outros tratamentos que existem dentro da medicina. O tratamento só ocorre com um ato de amor, mais uma vez a palavra amor aqui, de um desconhecido, na maioria das vezes, excetuando os doadores vivos, que são aparentados na maioria das vezes. Eu falarei um pouco mais sobre doador vivo um pouco mais à frente. A segunda quebra de paradigma não é tão ímpar assim, porém é fundamental também nesse tratamento, e existe aqui uma palavra que o Ricardo Cruz muito apreciava, que é interdisciplinaridade. Poucos tratamentos na medicina exigem tantos profissionais envolvidos que tiveram que adquirir uma nova bossa, todos eles, ou uma bossa nova, se a gente quiser falar assim, no seu lidar diário. Vamos olhar atentamente para esse quadro. É um quadro pintado pelo jovem Picasso aos 16 anos de idade, incrível isso, aos 16 anos de idade ele pintou essa obra-prima, que está exposta no Museu Picasso em Barcelona. E eu enxergo representado nesse quadro uma verdadeira equipe multidisciplinar, a equipe médica atenta aos sinais vitais, ali o médico pegando o pulso da paciente, e do outro lado, trazendo água ou algum alimento líquido, uma madre, que aqui pode representar todas as outras profissões envolvidas no transplante, ou seja, nutricionistas, enfermagem, psicologia, fisioterapeutas que desempenham um papel fundamental nos transplantes. O nome dessa obra também muito nos diz. O nome da obra é Ciência e Caridade. E com um olhar mais sensível, a gente pode também enxergar do lado direito do leito da pessoa enferma o tratamento em si. E do lado esquerdo, retratado pela madre, o ato de caridade, o ato de carinho, de amor, ou seja, de doação. A ciência do lado direito e a caridade do lado esquerdo, do lado do coração. O ato de doar é um verdadeiro ato de amor, mais uma vez vamos falar repetidamente aqui na palavra amor, e transforma o verbo amar, que é um verbo transitivo direto na língua portuguesa, quem ama, ama alguém ou alguma coisa, em um verbo intransitivo, ou seja, sem conclusão, pois em sua maioria, um desconhecido, essa doação é feita
para um ilustre desconhecido, vindo de um ilustre desconhecido. Nunca o doador e receptor se conhecem, na maioria das vezes, ou se conhecerão no transplante com doador cadáver. Ou seja, é um ato de amor a um total desconhecido. E essa frase, esse ato vindo de desconhecidos, é retratado no filme Tudo Sobre Minha Mãe, de Pedro Almodóvar. Uma personagem central no filme, chamada Manuela, ouve essa frase da outra personagem, dizendo: sempre confiei na bondade de desconhecidos. Pedro Almodóvar, com sua visceral relação com seu país de origem, nos brinda com alguns de seus filmes com um modelo espanhol de doação e transplante de órgãos. Seus filmes, com cores exuberantes, são marcados por grandes dramas, comovem e trazem fortes mensagens. 2 deles trazem um assunto transplante logo no início. Em A Flor do Meu Segredo, ainda nos créditos iniciais, é retratada uma abordagem familiar de uma mãe que acaba de perder o seu filho. Inicialmente parece tratar-se de uma abordagem real, mas, na verdade, no filme é parte de um treinamento entre enfermeiros coordenadores de transplantes, treinando esse modelo espanhol, que também foi adotado aqui no Brasil nas últimas 2 décadas. Esse modelo fez a Espanha sair de 14 doadores por milhão de habitantes para 49 doadores por milhão de habitantes. E fez também o Brasil sair de 8 doadores por milhão de habitantes ano para cerca de 20 doadores por milhão de habitantes ano. Vejam que, na abordagem com a família, essa abordagem versa sobre se eles haviam conversado sobre isso dentro da família e como eles poderiam ajudar outras pessoas. Almodóvar, em Tudo Sobre Minha Madre, Tudo Sobre Minha Mãe, vai além. Logo nos créditos iniciais, que eu vou passar o vídeo para vocês, esse longa, vencedor do Oscar de melhor filme internacional em 2000, Manuela, uma enfermeira coordenadora de transplante em um grande hospital de Madrid, logo no início surge. Vamos ao filme. O traçado do eletroencéfalo isoelétrico, demonstrando o paciente com morte encefálica. Aí está a Manuela, uma enfermeira coordenadora de transplante, nesse grande hospital da Espanha. De dentro do hospital, se liga para a central. Gli è stato fatto un primo encefalogramma e abbiamo il consenso della famiglia. Dammi i dati. È un uomo di 35 anni, Gruppo sanguigno? 0 positivo, pesa all'incirca 70 kg. Coincidência ou não sei se notaram, ela abre a lista de receptores de fígado. Mais uma peça do quebra-cabeças aqui. Um momento único mostra que Manuela atua profissionalmente nisso há bastante tempo, como coordenadora de transplante, mas ela sente na pele, mais adiante no filme, a dor da notícia, no momento singular vivido por uma família, da perda, da morte do seu filho, e se ela aceitaria doar o órgão do seu filho. Vamos a essa cena também bastante impactante no filme. O filho da Manuela é atropelado, um jovem, muito jovem, e ela, trabalhando nesse hospital, recebe a visita de alguns colegas para dar a notícia. Manuela, desgraciadamente... Vejam que esse é um momento único, né? É um momento que não tem repetição dentro de um hospital. E esse momento único eu aprendi essa palavra japonesa chamada komorebi, que essa palavra vem de um filme sensível e formidável chamado Perfect Day, ou Dias Perfeitos, de Wim Wenders. No filme, o ator Koji Yakusho ele recebe o prêmio de melhor ator em Cannes. Komorebi significa exatamente esse jogo de luz e sombra que ocorre através das folhas de uma árvore quando bate o vento. Nunca será igual um momento daquele ao outro. Nunca aquele pequeno pedaço de tempo será igual ao outro. Que é o momento exatamente que uma mãe ou algum parente recebe a notícia. Essa cena e essa palavra Komorebi foi retirada desse filme, é um filme de 2023, que nesse filme Hirayama, que é o personagem do Koji Yakusho, que recebeu o prêmio de melhor ator em Cannes em 2021,
23. Ele tem uma vida muito simples, ele escuta algumas fitas de vídeo de cassete. Em 2 ocasiões do filme, ele escuta Lou Reed, que está ali representado no meio, e a fita cassete do Lou Reed. E a música que ele escuta chama-se Perfect Day, que dá o título, obviamente, ao filme. Além do mais, Lou Reed, na vida real, foi transplantado de fígado. Então, mais uma peça incrível de um grande quebra-cabeça. O filme é tão bonito e elegante e bem feito que eu voltarei nele no último slide dessa apresentação. Mudando um pouco de arte, eu gostaria que olhassem agora essa pintura. É uma tela diferente, apesar de mais um autorretrato da Frida Kahlo. Quase sempre Frida pintava pequenos quadros, porque ela estava quase sempre deitada no seu leito de enferma. Mas essa tela é uma tela muito diferente, uma tela quadrada de 1,73 m. Então é uma tela muito diferente para a Frida. Temos ali 2 Fridas. O nome do quadro é exatamente esse, 2 Fridas. Como pessoas bem diferentes, uma parece mais frágil, outra parece mais forte, uma parece mais pálida, outra parece mais corada. São 2 pessoas conectadas por carinho, revelado nas mãos que se tocam, e por vasos sanguíneos com sangue comum correndo em suas veias. Existem várias interpretações diferentes para esse grande quadro. Eu também fiz a minha, escolhi fazer a minha, com um olhar, obviamente, de cirurgião e de transplantador. Mas eu procurei transcender um pouquinho mais o lado físico e anatômico que se olha nesse quadro. Os corações estão expostos, talvez um deles mais doente, precisando da doação de força do batimento do outro coração ao lado. Parece que uma depende da outra para continuar viva. As 2 Fridas podem representar a força em trocar um órgão doente por um órgão sadio. Na Frida mais pálida, em sua mão direita, tem uma pinça cirúrgica, hemostática, uma pinça para parar sangramento. É uma mão que opera. É uma tarefa muitas vezes árdua parar sangramento durante uma cirurgia nos centros cirúrgicos que a gente frequenta madrugadas e dias afora. Equipe anestésica e equipe cirúrgica junto. As 2 Fridas oferecem mais do que um quadro para nós. Nos apresentam uma profunda reflexão sobre doenças, doações e sobre ajudar. Além disso, também pode estar representada ali uma filosofia e uma cultura sobre o transplante intervivos. Um transplante entre 2 pessoas vivas. Os transplantes intervivos, eles são um parágrafo à parte dentro do capítulo transplante. Essa foto é de 2007. Me chamou muita atenção quando eu a vi estampada num jornal carioca, pendurada numa banca de jornal na rua, exatamente em 2007, no dia que saiu essa foto. Na época em que as bancas ainda não vendiam toda sorte de quinquilharia como vendem hoje, quase não vendem mais jornal. Maria é o nome dessa personagem. Ela nunca entrara em um mar, nunca entrara em piscina, sequer em um rio, mas ela não se preocupou com esses detalhes ao ver seu filho, Gabriel, caído e afundando num profundo poço no meio da rua, em Franca, no interior de São Paulo. Vocês conseguem ver o rostinho do Gabriel e a mão do Gabriel. Maria era retratada por uma equipe de reportagem destinada a mostrar a falta d'água no bairro. Água essa que agora entrava nos pulmões do pequeno Gabriel. O repórter fotográfico, chamado Brandão, já havia tirado algumas fotos enquanto Maria enchia garrafas em uma singular bica ao lado do poço. Em pouco mais de 45 segundos, Brandão registrou 40 fotos. Maria não pensou 2 vezes, entrou no poço, salvou Gabriel com sua ajuda e a ajuda de alguns transeuntes. Esse é o mesmo sentimento que vemos no transplante intervivos, por exemplo, principalmente intervivos pediátricos. Os pais, com a ajuda de uma grande equipe, mergulham dentro do hospital, dentro do centro cirúrgico e dentro do CTI para salvar seus filhos. Felizmente, Gabriel saiu salvo. Maria termina falando essa ingênua frase com a sabedoria de gente simples que diariamente luta para sobreviver. Eu não gosto de morrer, não. Mais uma vez, falando de Picasso, esse já morando em Paris, aos 22 anos de idade, produz essa tela chamada L'Enfant Malade, a criança doente, e o quadro retrata uma mulher vista por ele no Hospital Saint-Lazare, em Paris, envolvendo seu filho em um manto, na tentativa, talvez em vão, de amenizar dor e sofrimento. Não há como deixar de comparar essas 2 imagens. Um pai, operado por nós, por nossa equipe, poucas horas antes de um transplante intervivos em que doaria um pedaço do seu fígado para o seu enfermo filho no colo, tentando amenizar dor e sofrimento na véspera do transplante. Pouco depois do transplante, o pequeno J já esboçava alguns sorrisos desejados e improváveis desde que ele nasceu doente. Vou voltar um pouquinho para vocês verem a cara do J.
No transplante intervivos, os dois, doador e receptor, dentro do mesmo centro cirúrgico, compartilham medos, dores, cicatrizes, compartilham, enfim, a vida. Para finalizar, a última, que não será a última peça do quebra-cabeças, esse quebra-cabeça não acaba nunca. Eu citei Pablo Picasso aqui 2 vezes, agora na terceira vez eu revelo que Pablo Picasso, com dores abdominais crônicas secundárias a cálculo de vesícula biliar, foi operado em Paris. A cirurgia ocorreu exatamente no dia 18 de outubro de 1965, ainda década de 60, mais uma vez falando dela aqui. Eu nasci na década de 60. Essa cirurgia ocorreu no dia 18 de outubro, ou seja, dia do médico aqui no Brasil também, mais uma grande coincidência que se encaixa nesse quebra-cabeça. Essa cirurgia ocorreu uma semana antes de Picasso fazer 84 anos de idade, o aniversário de Picasso, dia 25 de outubro. E ele foi operado por aquele cirurgião que está ali ao lado dele, Messier Epp, Jacques Epp. Epp aqui ao seu lado, depois se tornaram grandes amigos. Dizemos nos importantes serviços de cirurgia na França, chamamos o grande chefe de Le Grand Patron, e o Epp era o Grand Patron. E existia um discípulo de Epp nessa cirurgia que estava ajudando essa colestectomia, e era nada mais, nada menos do que Henri Bismuth. Henri Bismuth foi quem realizou na França os primeiros transplantes de fígado, em 1974. Posteriormente, ele inaugurou esse grande centro ali, esse grande hospital, em 1993. E, chefiados por ele, eu e quase toda a equipe fomos aprender a fazer transplante. Bismuth, então, foi o meu grande patrão. Portanto, eu me arrisco a dizer que nesse enorme quebra-cabeças, eu só estou aqui conversando com vocês hoje e vamos fazer um transplante entrando no centro cirúrgico do outro lado da rua daqui a pouco, logo ali, por causa da vesícula biliar de Pablo Picasso. E para terminar, que eu acho que é assim que eu enxergo a vida depois do transplante, temos um transplantado aqui, um prazer enorme ver o Rodolfo. É a cena final do Perfect Day desse filme. É uma cena belíssima para mim, que retrata com muita humanidade o que deve ser a vida após o transplante. Um novo dia, uma nova vida, e eu me sinto bem. Com a voz de Nina Simone, uma pequena homenagem à Patrícia, que gosta muito de Nina Simone, me ajudou bastante a fazer essa aula e me inspirou bastante. Obrigado, Patrícia. Com vocês. Muito obrigado, Marcelo. Doutor Ricardo, antes só... Por favor, doutor Buigs. Eu tenho uma palavra para definir o que doutor Marcelo disse agora. É gratidão. Eu não imaginava, não esperava que fosse uma aula sobre amor, né? E é por isso a minha gratidão. Eu estou emocionado com tudo que o senhor disse. E esse filme é o meu predileto atualmente. Sensacional. Né? Que mostra toda a simplicidade e que é a simplicidade do transplante, que é a continuidade de uma vida, né? Parabéns, muito obrigado. Agradeço muito. Marcelo, espetacular. A aula não poderia esperar diferente, vindo de você. Né? E como o Fernando muito bem falou, né? A aula não é sobre transplante, né? É sobre doação, sobre amor, sobre gratidão, né? Que, na verdade, é o que nós falamos de transplante.
Mas nós vimos aí a parte médica, a parte de doação, né? E às vezes surgem muitas dúvidas, né? Você falou que o Brasil acompanha o modelo espanhol, como está a lei, como é regulado isso, e para isso nós trouxemos nossa segunda palestrante, doutora Cici Paponi, que é coordenadora da seccional OAB, presidente da seccional OAB de bioética da Barra, né? E lida muito com isso, trabalha muito com isso, e vai nos esclarecer aí nesse período de 20 minutos sobre as principais dificuldades, regulamentações sobre o transplante. Obrigado por aceitar o convite, doutora Cici. A palavra é sua. Boa tarde a todas e todos. É um imenso prazer estar aqui. A última palestra que eu dei com o Dr. Ricardo foi de uma forma online e fica na minha mente até hoje. Quero agradecer Denise Loreto pelo convite, Dr. Ricardo Lima, cumprimentar todo o grupo do Humanidades em Saúde, a todos os presentes e quem está nos assistindo de forma remota. Parabenizar também o doutor Marcelo, que eu também fiquei emocionada, muito linda a sua apresentação. O senhor trouxe o que o doutor Ricardo gostava, da arte, né? Do amor, humanidade pura, que o senhor falou. Então, vamos lá. Eu vou trazer para vocês um pouco da legislação que muitos desconhecem até hoje. Eu converso com várias pessoas, dentro e fora da bioética, e nós percebemos quantas pessoas, mesmo da área da saúde, desconhecem a forma da doação, do transplante. E eu não vim inundar ninguém de estatística, nem vou ficar lendo artigo por artigo. Mas eu vim trazer um pouquinho de conhecimento, né? E a gente faz essa troca aqui no grupo, né? Eu não sei se eu vou enxergar lá, mas eu espero que sim. Então, vou falar desses aspectos jurídicos e bioéticos. Eu sempre trago uma pergunta que vai aqui no segundo. É um passador que daqui eu... Eu estou aqui, estou crente que alguém está me ajudando. Ótimo. Eu sempre trago essa pergunta na minha fala. Você é doador de órgãos? Já parou para pensar nisso? Você aceitaria doar um órgão, receber um órgão? Essa pergunta a resposta fica para o final, né, com a reflexão de todos. E aqui é apenas um pequeno conceito, né? Eu acho que o doutor Marcelo já mostrou o que é uma doação de órgãos, mas é um ato pelo qual manifesta-se a vontade de que, a partir do momento de sua morte encefálica, uma ou mais partes do seu corpo, em condições de serem aproveitadas, possam ajudar outras pessoas. Essa é a nossa lei-mãe, a 9.434, de 1997. É ela que mostra tudo, que dispõe, que define sobre doação de órgãos, tecidos, partes do corpo e transplante. E, a partir desse momento, quando eu falar doação de órgãos, eu estou falando sobre tecidos e partes do corpo também. E o que diz essa legislação? Essa legislação, ela, em 1997, sobre doação de órgãos, era de uma forma presumida. Então, é o que muita gente confunde hoje. Presumida, naquela época, a gente era doador, desde que não falasse nada. Então, se você não doasse seus órgãos, tinha que constar na identidade, na carteira de habilitação, não sou doador de órgãos. E o que acontecia na época? A maioria das pessoas colocavam não sou doador de órgãos. Por quê? Por conta de medo, de mito, desconhecimento. Eu lembro que uma pessoa me disse uma época que estava numa fila, né, que antigamente não era assim, dessa forma online, né? Tinha que ir para a fila, fazer uma carteira de habilitação e tal. E o rapaz perguntava, é doador? Aí a pessoa ficava, né, na incerteza. E uma fila atrás, pessoas com pressa, né? E para aquele atendente informar, ele precisava, no mínimo, de 20 minutos para explicar a cada um o que seria a doação, né? E aí a pessoa falava, não, coloca logo, eu não sou doador, não sou doador. E aí, daí ia todo mundo fazendo a mesma coisa, além do medo, como eu falei. E aí, em 2001,
surgiu a Lei 10.211, que veio modificar o artigo 4º dessa Lei 9.434, né? Fez uma pequena alteração. Essa lei já teve várias alterações. E uma delas foi essa, né? Por conta da diminuição do transplante, eles resolveram colocar a doação consentida. Ou seja, a família hoje, até hoje, é ela quem vai decidir se são nós, né, mortos, imaginemos assim, somos doadores ou não. Então, o que é importante hoje? É conversar sempre com a família. Às vezes eu brinco naquele domingo, né, naquele churrasquinho, está todo mundo junto, os amigos, a família. É muito bom conversar sobre a doação de órgãos e falar, eu sou doador de órgão, você é doador? Por que sim, por que não? Isso é muito importante hoje, porque naquele momento de dor, a família não sabe, nunca conversou e fala, não. E quantos vão morrer? Então, hoje, o que prevalece pela legislação é a doação consentida. Essa lei tem uns 25 artigos, eu não trouxe artigos para ficar lendo, mas eu vou esclarecer alguns deles aqui que eu achei importante, né? A disposição deve ser gratuita dos órgãos, né? Em vida e após a morte também. Essa lei não é para doação de sangue, nem para doação de esperma, nem óvulo. Ela é apenas para a doação dos órgãos. A doação de sangue ela tem uma lei própria, que é a 1705, salvo engano, de 50, e tem a resolução do CFM, né, na reprodução humana, que fala da doação do óvulo. Então, as pessoas confundem, mas o artigo 1º é claro. Vamos lá, está um pouco longe aqui para eu enxergar, né? Mas eu estou fazendo uma forcinha aqui. Tá. A realização do transplante são realizados em estabelecimento de saúde público ou privado, por equipes médicas cirúrgicas de remoção e transplante. E a gente tem que esclarecer que todos eles são autorizados, eles são cadastrados, os médicos, toda a equipe. Salvo engano, eram 2 anos, agora tem que recadastrar em 4 anos, aumentou a data. Mas assim, a coisa é muito séria, então não é qualquer equipe que faz isso. O profissional tem que ser assim, muito habilitado, muito competente, tem que estar totalmente regularizado pela lei e pela parte da medicina. E a retirada após a morte, né, desses órgãos se dá pela morte encefálica. E é o Conselho Federal de Medicina que traz a resolução com todos os critérios, com todos os requisitos. Se uma pessoa desconfiar, né, não tiver confiança, né, tá naquele, o hospital avisou, né, que vai começar a preparar para ter a confirmação da morte encefálica, a família pode levar um médico da sua família, da sua confiança, que ele vai acompanhar tudo com aquela equipe. Está aqui na lei, nesse parágrafo 3º. E também, ainda após a morte, a pessoa juridicamente incapaz, né, a gente sempre imagina primeiro a criança, né, poderá ser feita, né? Mas tem que ter autorização expressa dos pais ou do responsável legal. Também é proibida a remoção de órgãos após a morte de pessoas não identificadas. Essas pessoas identificadas são aquelas pessoas em situação de rua, né, que eles chegam, não têm identidade, não têm família, dessas pessoas também não pode-se tirar órgãos. E é permitida a pessoa juridicamente capaz de dispor, né, gratuitamente de tecidos e órgãos vivas, ela pode doar para o transplante o cônjuge e os parentes consanguíneos até o 4º grau. Mediante autorização, se for um afilhado ou um amigo.
Então, a lei é clara que a gente, em vida, a gente pode doar, né, para as pessoas da nossa família até o 4º grau. E sempre me perguntam, se eu quiser doar para minha afilhada, eu tenho um amor grande pela minha afilhada, ela está precisando. Pode sim, mas tem que entrar com uma medida judicial e, geralmente, o juiz autoriza. No caso de medula óssea, não há necessidade, né? Qualquer pessoa pode doar para qualquer pessoa. Aqui também ela traz um artigo 9º, que foi acrescentado à letra A, que é para as grávidas. Elas podem doar, né, de forma voluntária, o sangue do cordão umbilical e placentário. Mas elas têm que ser avisadas, têm que ser informadas durante o pré-natal e no dia do parto. Então, isso é muito importante, essa doação para quem quer engravidar, para quem já está grávida. Eu acho assim, muito importante essa doação. Aqui é só para exemplificar a resolução do CFM, né, que traz todos os critérios, e é a 2.173, de 2017. Ela faz umas vedações ao médico, e eu acho que a mais importante, lógico, né, é retirar de doador vivo quando este for juridicamente incapaz. Tudo isso está na lei e traz multa e traz vira crime em algumas circunstâncias desses artigos que o CFM coloca aqui para a gente. Esse projeto de lei é o 1774, que vocês estão vendo. Ele é bem novo, né? Ele já está lá na mesa diretora, já está para uma conclusão, e está todo mundo tendo hoje um dilema grande bioético, né, nesse projeto de lei, porque esse projeto quer retornar, quer alterar o artigo 4º da lei e voltar a ser doação presumida. Então, vejam o que está acontecendo. Nós tínhamos a lei presumida, passou para a consentida, e eles querem retornar para a presumida. E aí tem um embate bioético, porque, de um lado, você tem autonomia da pessoa, de outro, você tem o respeito pela família, que é muito importante. Porque imagina a pessoa, a família está lá, né, naquele momento de dor. Olha, espera aí umas 10 horas aí que nós vamos tirar o pulmão, que vai ter que tirar o fígado, vai ter que tirar isso, aquilo. E a família fica ali preocupada porque ela quer velar o corpo, ela quer sepultar. É um momento digno na vida dessa família. E como assim? O corpo foi embora, né? Apesar de muita explicação que eles dão, mas a gente está nesse embate, né? E a gente não sabe o que vai acontecer. Então, muitos são a favor da doação presumida, outros pela consentida. E estou acompanhando para ver o que vai acontecer. Essa lei é uma lei nova também, é a lei chamada Tatiane. Essa Tatiane, ela foi uma moça, né, que ela faleceu aos 30 anos, ela aguardou por 2 anos um transplante de coração. Ela era muito doente, essa parte cardíaca, e ela não conseguiu chegar, porque justamente esses 2 anos foram os anos que menos pessoas doaram. E uma amiga, né, chamada Patrícia Fonseca, que hoje, inclusive, tem um livro, né, chamado Coração de Atleta, ela ficou muito triste, né, e em solidariedade, ela foi coautora do projeto de lei, né, que hoje já está funcionando, essa lei, que o objetivo é inserir na escola, inserir na faculdade, todo o debate sobre doação de órgãos. Então, lá atrás, todas as crianças, todos os jovens já vão conhecer o que é doação de órgãos, o que é transplante. E isso, assim, eu acho assim, muito bacana, né? Essa lei criada para, né? Eu acho que vai dar mais estímulo a tanta pessoa, né? lá atrás, né? Criança, principalmente, que não sabe, nem imagina. A gente também está com esse provimento 164 de 2024, agora sim, foi agora em abril, do Conselho Nacional de Justiça, que ele está unido com os cartórios do Brasil e tem vários parceiros, né? Ministério da Saúde, CFM, está todo mundo unido com essa autorização eletrônica de doação de órgãos, a AEDO. O que acontece?
né, a pessoa pergunta, ué, mas a lei mudou? Não, a lei não mudou. Vai continuar a família dando autorização. O que muda? Muda que você faz uma inscrição, né? E nessa inscrição você vai fazer uma consulta, né, com o pessoal do CNJ, tudo online, né? Você vai ter uma assinatura eletrônica, é tudo muito sério, foto, até você autorizar. E aí você fica cadastrada de vez. O que está acontecendo? Tem quase 7 mil pessoas, até ontem, que estão inscritas, mas elas não concluíram o cadastro, né? Elas não foram além. Então, isso ainda está assim, um pouco tipo, em cima do muro, mas é assim, uma campanha muito bacana que eles estão fazendo, né? Tudo para buscar mais doadores de órgãos, né? Para eles entenderem como funciona esse ato de amor. E aí, todos podem ser doadores? Nem todos, né? Aí eu trago essa portaria 2600 do Ministério da Saúde, que ela diz, né, soropositividade HIV não pode, mas de HIV para HIV pode doar. Portadores de neoplasia maligna metastática não pode, tuberculose em atividade não pode, potencial doador não identificado, que é aquele que eu falei, em situação de rua, potencial doador sem causa esclarecida de morte, se não tiver a causa esclarecida também não pode, portadores de quadro séptico não controlada ou disseminado, entre outras. E aí é o médico que vai conversar com cada pessoa. E por que doar? Por que doar órgãos? Porque o transplante representa uma alternativa terapêutica eficaz em muitas situações e é a única opção para pacientes com doenças onde há dano irreversível de algum órgão ou tecido. Aqui eu trago, na verdade, são 2 reflexões bioéticas, tá? Bem rápidas. Essa aqui ficou na mídia há muito tempo, é de uma família evangélica que o filho de 18 anos sofreu um acidente grave, foi parar no CTI do Hospital Getúlio Vargas e foi constatada a morte encefálica. Só que a família não aceitou. Eles achavam que o coração estava batendo, que o menino estava quentinho, aqueles aparelhinhos fazendo barulho. Eles achavam que ele ia sobreviver. E essa mãe, ela ficou no meio da rua com quase uma centena de pessoas, o menino era muito querido, implorando ao diretor do hospital que não desligasse. Eles não eram doadores de órgãos, que não. E o diretor, né, chamou o pai e viu que estava muita confusão na porta do hospital, ele quebrou o protocolo e deixou, e o menino faleceu assim depois de algumas horas. Então, esse é um caso, né, que a gente assistiu, aí foi em 2016, que mexeu muito com todos nós. Esse aqui já é um caso americano. Esse paciente ficou inconsciente em casa, avisaram as filhas e foi um AVC. O cérebro estava muito inchado e os médicos perguntaram se eram doadores, as meninas não sabiam de nada, não doaram, e pediram que podia, avisaram que podia desligar os aparelhos. Quando desligou os aparelhos, ele voltou a respirar. E aí foi o que causou um tumulto na mídia, porque, como assim, se foi constatada a morte encefálica, ele volta... E a família apareceu simplesmente dizendo que foi um milagre, né? Que eles acreditavam em Deus e foi um milagre. Então, eu trouxe apenas para uma reflexão, aqui a gente não julga ninguém, apenas para refletir casos, né? E vários outros que nós temos. E o nosso desafio grande, enorme, qual é? É aumentar a doação. É falar com a família, é avisar os amigos, é conversar sobre esse assunto. Eu não estou enxergando, gente. Para poder... Pode olhar, se você quiser olhar aqui. A gente reduzir o tempo de espera na fila e, com isso, aumentar o número de transplantes. E eu vou finalizando aqui com a palavra da Patrícia Fonseca, que é a nossa triatleta transplantada, a primeira brasileira,
que ela diz que a vida começa com coragem e termina com gratidão. Aproveite a vida e depois doe a vida. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Cici, foi bem esclarecedor, né, para nós, muitos leigos aqui em Direito, aqui uma população da saúde, foi bem prática, didática, pedagógica. Nós vamos entrar na parte de debate. Nós temos uma boa população presencial aqui, temos a população online, e temos na mesa o doutor Fernando Buigues, meu co-moderador aí, e é a parte mais interessante. E, assim, até para começar com a boa notícia, né, Marcelo? A gente recebeu a notícia aí de que o fígado é bom, quer dizer, vai haver o transplante hoje mesmo, né? Que bom que ela vai ser transplantada, uma menina de 21 anos aí que está precisando muito. E eu acho que uma das coisas que ficaram dos dois, que os dois falaram, eu queria já deixar aqui, né, é conversar sobre isso, né? Coisa que a gente já tem dificuldade de conversar sobre a morte, apesar de ser a única coisa, a única certeza que nós temos na vida. E aí, além disso, né, seria, além de conversar sobre a possibilidade que todos nós temos certeza que é morrer, conversar se nós somos doadores ou não. Isso já é um dado interessante. Eu queria começar, talvez, eu não sei se, Rodolfo, você queria dizer uma palavra para a gente. Nós temos um transplantado aqui, acho que mais importante do que todos, o exemplo. Dê um microfone ali, por favor. Quem está ali com o microfone aí para ele. Só aqui. Antes do Rodolfo, é muito importante, a gente teve a última sessão falando sobre suicídio, né? Que é uma fase terminal da vida, né? Um ato terminal abrupto. E nessa a gente tem um renascimento, que é uma doação de órgãos e o recebimento do órgão. E quando a gente falou sobre suicídio, o tema era suicídio. Precisamos falar sobre isso. E como a doutora Cici disse, transplante de órgãos. Precisamos falar sobre isso, nem que seja no próprio churrasquinho em casa. Né? Muito importante tudo isso. Sim, Rodolfo. Rodolfo, vamos lá. Bom dia. Eu nem esperava falar nada, eu vim aqui só para ouvir. Não, mas a gente quer ouvir você. Eu nem preparei nada, eu nem sei muito o que falar, porque eu fico emocionado. Quando Fala do coração mesmo, assim, tá bom. Quando o Marcelo me chamou, primeiro, parabenizar aos dois. As palavras do Marcelo foram sensacionais. Uma aula de cinema, uma aula de vida, de amor, sensacional a partir da arte, que por acaso é minha profissão. E dizer que essa coisa claro que eu nunca imaginei que eu fosse passar por uma coisa dessa. Foi um susto tremendo quando eu soube. E eu sempre tive a curiosidade dessa coisa da doação, né? Porque, como o Marcelo falou, a ponta de lá é a mais importante. Se a pessoa não doar, nada disso aqui serve para nada. O conhecimento de vocês, o conhecimento acadêmico, não serve para nada se não tiver o lado de lá, né? E, para mim, depois que eu saí da cirurgia, assim, eu posso dizer assim, que minha vida mudou assim, completamente no sentido de ver o próximo. O ato, é evidente que eu sei que eu não posso conhecer a pessoa de lá e nem procurei fazê-lo, e nem sei se eu tenho essa curiosidade, mas é uma coisa assim, que me deixou... O tempo que eu fiquei quase 2 meses aqui no Samaritano, era a coisa que eu mais pensava, falei assim... E eu sei que o doutor Marcelo, a doutora Vê me falaram que era um menino muito jovem, 24 anos, eu acho. E eu ficava falando assim, meu Deus do céu, com 24 anos, eu estava fazendo, acho que, meu primeiro filme, sei lá, eu estava assim, ganhando a vida, e o cara perdeu a vida para me dar a vida já tendo passado metade, né? Eu já estava com 61 anos. E isso é a coisa que mais me impressionou e que continua me impressionando, e o que vocês, e o que eu ouvi aqui, principalmente a fala do Marcelo, porque foi linda, porque ele mostrou, e o filme do Wim Wenders foi a coisa que mais me abalou desde que eu assisti. Talvez porque eu tenha passado
por esse transplante, eu tenha ficado mais sensível, talvez, mas é impressionante, porque quando eu sei, eu falei, meu Deus, é isso aí, tá aí, a vida é isso, e aquele personagem é um exemplo para qualquer pessoa. Então, é isso, eu não tenho muito o que falar, a não ser agradecer e dizer que eu estou emocionado com isso aqui que eu estou vendo e que tomara que as pessoas continuem doando e doando e doando cada vez mais. Que bom. Obrigado, Rodolfo. Acho que a Papone falou isso, né? Ela está falando de começar na faculdade a conscientização, né? Mas essa sessão tem esse objetivo, né? De atingir as pessoas, né? De entenderem, né, que é possível, como fazer e pensar no assunto. Se não pensar no assunto, fica mais difícil na hora, difícil pensar, né? Fica muito mais difícil. E aí, como ele falou, Marcelo falou, né, sempre confie em desconhecidos, não é isso, Marcelo? A bondade do desconhecido. Então, a gente não tem essa ideia, né, de confiar na bondade do desconhecido, né? E você refletiu, né, Rodolfo, sobre isso depois, né? Fernando? Se alguém quiser se manifeste, pode levantar a mão e quiser perguntar, falar alguma coisa, está aberto, tá? Por favor, o microfone. Ele vai ligar o outro ali, Fernando, que ele trocou, eu acho. Né? Foi. Está ouvindo agora? Tá, né? tá sim. Tá. Sim. Depois do Fernando, ela fala. Cadê o microfone? Passa para ela ali antes. Tá ok. Fala da sua campanha, porque ela veio aqui por isso. Que bom. Eu já faço. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, agradecer, né? Foi super boa, apresentação ótima. E eu estava falando com a Denise, particularmente, que eu tenho uma campanha de doação de órgãos e tecidos que se chama A Vida com Vida, né? Porque a partir de uma situação pessoal, familiar, né? Que meu companheiro precisou de um transplante pulmonar, e aí a gente viu a carência, né? Que não tinham órgãos disponíveis, né? Lógico, compatíveis, e a gente criou essa campanha A Vida com Vida, né? E é isso. E a gente organiza atualmente remada, né? A gente está indo para... Eu faço canoa polinésia, e aí tem a remada Setembro Verde, que a gente está indo para a terceira remada, né? Terceira edição da remada Setembro Verde, junto com o Rio Vaá, na Urca, que vai ser 28 de setembro. Estão todos convidados. Que bom. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. É bom divulgar realmente, né, esse trabalho. O som está saindo? Está sim. E são nas pequenas coisas, né, nos pequenos eventos, e, a partir daí, fazendo grandes eventos. Eu tive a oportunidade de conhecer, nesse ano, a Academia Brasileira de Bioética, né? Que a Cici até fez uma palestra lá, a doutora Cici. E é um assunto que a gente não pode deixar de falar. Além de doação de órgãos, doação de sangue, os tipos de doação que tem uma legislação específica, né? É um problema muito sério na doação de sangue com religião, né? Principalmente Testemunha de Jeová, e isso a bioética trata muito. Mas, em relação à doação de órgãos, o que mais chama a atenção, eu passei por um momento na minha vida que minha filha mais velha, aos 26 anos, apareceu com um tumor cerebral maligno, né? E teve que fazer uma cirurgia. E o sofrimento é muito grande. E você sente como? Será que não existe uma maneira de ter um transplante para tirar isso e colocar a outra coisa? No caso dela, a gente não teve problema. Foi aqui, no Samaritano, e graças aos cuidados do Dr. Ricardo, ela ficou no CTI muito tempo também. Hoje ela tem uma vida normal. Mas o que eu quero fazer esse comparativo, Marcelo, é porque o sofrimento é muito grande. O sofrimento, Rodolfo, de quem está esperando isso, né? E saber se alguém vai vir aí. E se
quem vai vir, como vai ser, né? Eu vou receber um coração com muito amor, né? E nota-se pelas suas palavras que você recebeu um coração com muito amor. Fígado. Fígado. É o coração do abdômen. Pronto. Mas que é com muito amor, né? Porque senão não dá certo, né? E a gente vê cada vez mais as doações de órgãos estão aumentando, mas ainda a passos muito lentos. E para isso a gente precisa muito da divulgação das pessoas. Tanto que tem aqui uma pessoa, Nádia Svait, que ela perguntou: gostaria de saber se nas faculdades já existe uma disciplina voltada sobre transplante e doação. E eu me tornei doadora após participar dos primeiros transplantes hepáticos aí no Rio de Janeiro com o Dr. Marcelo M. Fui instrumentadora e hoje sou enfermeira. Então, é muito bom ouvir isso, né, Marcelo? E é o caso. Existe uma conscientização nas universidades, Marcelo, sobre esse tipo. E, aproveitando depois, Cici, existe dentro da seção jurídica, vamos dizer assim, alguma coisa que motive a aplicação dessas leis e dessas coisas todas? Sim, Marcelo. Bom, Nádia, estou lembrando da Nádia. Nádia foi instrumentadora dos primeiros transplantes da equipe lá no Hospital de Bom Sucesso, ainda na época. E a Nádia agora trabalha com transplante também com uma equipe em Belém do Pará. E começaram há pouco tempo a fazer transplante também em Belém do Pará. Infelizmente, existem em poucas faculdades de medicina, não uma disciplina, mas algumas aulas voltadas para diagnóstico de morte encefálica, sobre o binômio doação e transplante de órgãos. Eu dei aula durante 11 anos na Universidade Estácio de Sá e eu pedi para dar essa aula. E era eu que dava essa aula. Eu saí de lá tem 2 anos, eu não sei se essa aula continua, se alguém dá essa aula. Em algumas faculdades, sim, existe essa aula dentro de uma grade curricular, mas não uma disciplina. Eu acho que essa lei que a Cici mostrou é perfeita, porque não fala só de graduação, né? Fala de escolas, né? Da abordagem desde crianças, né? Eu acho que isso que é importante. O assunto transplante ele tem que ser dito, ele tem que estar dentro do cotidiano. O assunto doação de órgãos tem que estar dentro do cotidiano das famílias, do cotidiano das escolas. Né? Isso é que é a coisa mais importante, que mais impacta a doação de órgãos, é isso, informação. Muito obrigado. Talvez, Fernando, uma saída que eu estava pensando, quer dizer, porque disciplina, né? Transplante teria que entrar ou na grade da cirurgia, né? Ou algo assim. Mas a humanização tem se expandido, né? Tem faculdades tentando colocar ou colocando a disciplina de humanização. Eu mesmo estou colocando uma disciplina na grade da pós, lá da Unirio, né? E dentro das aulas da humanização, eu acho que tem que ter, até porque o que mais falamos hoje aqui foi sobre humanizar, amar, doar, né? Acreditar no outro. Então, talvez dentro da grade de uma disciplina transversal, ela tem a PUC Arquimedes também tem uma disciplina transversal, que eu dou aula também. Quer dizer, dentro dessa grade, a gente colocar, e eu já vou pegar alguns exemplos do Marcelo, que eu gosto de trabalhar aula muito com filme também e literatura, o assunto, e aí estimular isso. Agora, não tem a menor dúvida que quanto mais cedo se começar, melhor, né? Doutora Cícia, agora o que ele perguntou. Então, na parte jurídica, o que nós fazemos? É isso aqui que vocês estão fazendo, é o debate. Isso aqui a gente tem que fazer sempre, debater sobre esse assunto, não só a escola e na faculdade, mas assim, né, nesse ambiente, a gente faz na OAB, o doutor Abílio está ali, já fizemos no CREMERGE. Então, a gente tem que mostrar a legislação, porque, você vê, nós somos brasileiros, e se eu perguntar aqui, quem já leu toda a Constituição Federal? Levanta o dedo. Você é do direito. Daniel é do direito. Todo mundo. É porque, assim, são leis importantes para a nossa vida, para a sociedade. Então, a gente tem que conhecer essas leis, né? Como a Constituição Federal, como os religiosos leem a Bíblia, a gente tem que ler essa lei, que ela é muito simples, a lei da doação, e é isso que vai funcionar.
né? Eu acho que é isso, é debater, né, dessa forma jurídica, bioética, falar do amor, que é o mais importante. Marcelo e doutora, o Fernando falou sobre essas particularidades, né, religiosas, sociais, quer dizer, a senhora mesmo deu um exemplo de uma família, né, que não acreditava, o próprio Testemunho de Jeová. Como é que funciona isso, né? Existe alguma maneira, alguma abordagem, tem alguma... Como é que... Não tem nenhuma religião que impeça a doação de órgãos. O Testemunha de Jeová, ele não é contra a doação de órgãos. O problema dele é somente o sangue mesmo, somente a transfusão sanguínea. De resto, não, até hoje eu desconheço uma religião que seja contra. Até porque, né, para os religiosos, Jesus deu a vida, né, por todos nós. Ele doou, né, doou a vida, né? Então, quando a gente fala em religiosidade, né, a gente pensa nessa parte. Talvez, né? o ponto mais controverso seria acreditar que chegou ao fim, não é isso? Talvez ali que seja o ponto mais difícil, é isso, Marcelo? Talvez? Como a Cici falou, não existe realmente nenhuma religião. Existem algumas coisas culturais em alguns países do mundo que não aceitam muito a doação de órgãos, principalmente em países da Ásia, né? Mas isso, religião, não. Inclusive, existem pacientes testemunhas de Jeová que são transplantados. Eles não aceitam tomar transfusão de sangue num transplante, por exemplo, mas eles não têm nada contra os transplantes. Eu acho que é uma questão cultural e educacional, né? Se as pessoas... É difícil, inclusive no meio médico, algumas pessoas terem a consciência do diagnóstico de morte encefálica, né? Assim, se mostrou ali um exemplo que quando tirou o ventilador, o paciente respirou. Um dos testes para se confirmar a morte encefálica é chamado teste de apneia. É exatamente isso. Ou seja, tira o ventilador se o paciente vai ventilar ou não. Se ele ventilou, ele não está em morte encefálica. Então, o conceito de morte encefálica também no meio médico é difícil. Imagina uma família que às vezes não tem um bom grau de instrução, entender o conceito de morte encefálica. Olha, seu filho, ele está ali, o coração está batendo, o monitor está mostrando os sinais vitais, mas ele morreu. E o conceito de morte encefálica é aceito em todas as religiões, inclusive a religião católica. Nos anos 60 ainda, o Papa, eu não me recordo qual foi o Papa, tem uma carta dizendo isso, reconhecendo o conceito de morte encefálica e a favor dos transplantes e doação de órgãos. Por favor, na hora que você for fazer a pergunta, nome e a sua profissão, por favor. Oi, boa tarde. Meu nome é Daniela, eu sou radiologista. A gente trabalha com o Marcelo todos os dias, temos encontros semanais discutindo os casos dos pacientes numa abordagem multidisciplinar ou interdisciplinar. E primeiro eu queria parabenizar a mesa e os palestrantes. Foi muito bonito. Todos nós nos emocionamos. Fala aí. Sou muito fã do Marcelo. Já era, continuo sendo. Acho que o trabalho que ele faz junto com a equipe dele e que a gente faz todos os dias é um trabalho de amor. A gente se doa para os pacientes. Daniela precisa de um transplante de lágrimas. Estou doando lágrima aqui. E eu queria dizer que a gente para pouco para pensar no outro e para pensar nas emoções. A gente gasta muito tempo com as doenças e as coisas orgânicas, inclusive na faculdade. Eu sou da UFRJ, e a gente dá muita aula e estuda muito sobre as condições patológicas. E, durante toda a graduação e pós-graduações, a gente não fala sobre a alma e sobre as necessidades de alma mesmo, né? E do cuidado uns com os outros. Então, eu queria parabenizar sobre vocês chamarem a atenção. Eu fiquei tocado de ver o Rodolfo. Eu lembro do Rodolfo. Todo mundo lembra aqui do Rodolfo. Discutimos o caso do Rodolfo. Várias vezes. E
E estou muito Antes e feliz depois de do te ver transplante. bem depois do transplante. Então, nem me lembro por que eu comecei a falar sobre isso. Vai falando, vai parabenizar o Marcelo e toda a equipe, vocês, a mesa, e dizer que o amor entre a gente e com os outros é o mais importante. Obrigado, Dani. Vou aproveitar e falar também, já pego você sentar. Deixa a Denise falar, depois o Rodolfo quer falar de novo, Denise. Não, esse assunto me fascina tanto e eu fiquei tão emocionada, mas porque o Marcelo colocou ali, né, quando mostrou o Ricardo, eu não sabia disso, imagina, né, no WhatsApp vocês, foi realmente totalmente intuitivo, né, eu fui perguntando. E esse é um assunto que me fascina, porque eu acho assim, o problema maior, né, se isso existe, é que a gente não fala de morte, né? A gente conversou sobre isso. A gente não fala de morte porque é um tabu, ninguém quer morrer. E aí até nós comentamos na nossa reunião sobre isso. O Covid mudou um pouco, né? As crianças falam mais, muita gente perdeu o pai, a avó, começou a se falar um pouco mais. Eu sempre tive a oportunidade de falar, porque meu primeiro marido era piloto da Varig, então era tipo, né, você sai de casa e já fala, você fala sobre isso, é protocolo. E as duas oportunidades que eu pude, né, os dois eram doadores, né, engraçado, o meu primeiro marido e o Ricardo eram doadores e não puderam doar, né, um pelo Covid, o outro por uma circunstância. Mas eu sou assim completamente apaixonada, porque eu acho que é a maneira de você ter vida, né, de você dar vida, né, porque isso aqui vai acabar, né, não tem como, a gente sabe disso. Então, eu fico muito emocionada de ver vocês e obrigada, né, por essa manhã. Rodolfo quer falar de novo. Não, não tem nada a ver com questão científica, é uma curiosidade. A senhora mostrou aquela foto do jornal de uma mãe que se recusou a doar, e depois vocês falaram que as religiões não têm nada contra. É porque na hora que você mostrou, eu fiquei muito impactado. Falei, isso é um absurdo, isso é uma loucura, deixou uma criança morrer. Foi um caso específico. Por que o diretor do hospital liberou? Enfim, se não tem nenhuma religião contra, o que aconteceu? Porque eu achei que tinham religiões que realmente eram contra, que não tinha... E aí, quando vocês falaram que a maioria das religiões aceita, tirando a transfusão, eu fiquei sem entender por que aquela situação ali ocorreu. Ali na reportagem, né, a gente lê, eu deixei ali até o site. Na reportagem, quando a gente lê, eles frisam que eles justamente isso, que é uma família evangélica. Eles frisam a religião deles, frisam que o menino era um menino muito alegre e feliz, e por conta dele ser muito alegre, ele tinha muitos amigos, principalmente da religião deles, né? Só que ali, nesse momento, é uma mãe, é um pai, é um filho morto. Então, a reação varia muito, né? Ali ela tinha esperança de um menino de 18 anos, ela não queria que ele morresse. Dele ressuscitar, é uma esperança grande dele ressuscitar. Mas os evangélicos são contra, não? Não são contra. Ali eles frisam que eles são, mas não tem nada a ver com disso. Eles só queriam mostrar que eles tinham fé, né, na religião deles, que ia acontecer, só que eles não entendiam a morte cefálica. Eu falei, o grande ponto é a pessoa entender que chegou o final, que não há retorno. Inclusive, a gente conversou, quando a gente começou a discutir morte cefálica, até vários neuros que a gente teve aqui, professores e tudo, um falava para mim assim, Ricardo, exame de morte cefálica é exame físico. Você não precisa de muito exame maior. Mas o problema é que é uma responsabilidade muito grande, né? Então, a lei foi acrescentando exames justamente para mostrar. Mas, mesmo assim, as pessoas têm dificuldade de entender. Algumas creem que pode voltar, como ela mesma voltou, que teve um caso lá, existem casos anedóticos, né, que voltou. A gente não sabe o que aconteceu. Então, as pessoas ficam nessa esperança. E a doação implica que eu assumi que realmente realizei que ele morreu. Né? Não sei se o Marcelo falar, uma dificuldade nisso, né, Marcelo? O conceito de morte encefálica, né, de acordo com a nossa legislação aqui no Brasil também, implica em diagnóstico, que é um diagnóstico clínico, né, neurológico, feito por 2 médicos diferentes, e que um terceiro médico diferente faça um método gráfico, que pode ser um eletroencefalograma, um Doppler transcraniano da beira do leito. Hoje quase não se faz mais arteriografia
de carótida e vertebral. Mas existe um método gráfico comprovatório, além de 2 exames clínicos, com 3 médicos diferentes. Então, isso é incontestável, né? O conceito de morte encefálica, caso ele não seja doador, que foi o que aconteceu com aquele personagem ali da reportagem, em questão de poucas horas, ou às vezes um dia, 2, se for muito jovem e o coração resistir, ele vai parar de bater o coração também. O coração ainda está batendo, existem alguns reflexos, né, que são autônomos, coração batendo, manter a pressão arterial, e dentro de um CTI ele está ventilado, ele está sendo mantido com drogas para manter a pressão dele. Ele vai, em algumas horas, ele vai permanecer naquele estágio. Depois ele vai morrer, realmente com o coração, a morte com a parada cardiocirculatória, né? Que a morte encefálica, o conceito é muito claro. Inclusive, alguns países do mundo não precisam de um método gráfico, um método complementar. Bastam 2 exames clínicos. Lembrando aqui, também, puxando o gancho aqui, só para lembrar que esses médicos, né, doutor Marcelo, eles não podem fazer parte da equipe de transplantes. Perfeito. E me diga uma coisa. Eu vejo isso, né, porque todo mundo que tem filho, né, e no caso foi filho jovem, né, é muito difícil os pais aceitarem, né, que a criança já foi ou o jovem já foi. A maior dificuldade que vocês encontram, Marcelo, é em transplantar órgãos de doadores jovens, adultos ou mais idosos? Qual é a faixa, ou infantil, criança? Boa pergunta, Fernando. Eu vou dizer, felizmente, né, que não temos muitas mortes encefálicas na população pediátrica, né? Isso faz, inclusive, que a gente tenha que fazer um grande número de transplantes intervivos na população pediátrica, que não tem doador criança para receptor criança. Felizmente, as crianças sofrem menos acidentes, menos doença por conta da idade. Existe uma população que sofre mais acidente, que é a população ali, vamos imaginar o adulto jovem, né? E existe a população que morre com acidente vascular encefálico, o famoso AVC, que é a população mais idosa, que esse é o doador quase que hoje em dia mais habitual, é o doador que a gente mais vê, que é o doador mais idoso dentro do CTI com AVC. E aí também tem, né, diabetes, hipertensão, outras doenças, infiltração gordurosa no fígado, esteatose, que às vezes impede a doação. E até é importante que o pessoal... Onde está o microfone? Passa lá para trás, vai passando até chegar lá, por favor. Pergunta. Depois eu faço a minha aqui. Boa tarde. Eu me chamo Daniele, sou enfermeira e, por coincidência, eu atuo em duas empresas, né? Trabalho na empresa onde o Dr. Buiggs é um dos diretores e também sou funcionária do Hospital Federal de Bom Sucesso, onde eu tive o grande prazer de participar em alguns momentos da captação de órgãos, né? Porque o transplante hepático tinha a equipe deles próprios e a gente, como circulante de sala do centro cirúrgico, a gente participava da captação. O que eu vejo no meu lidar hoje em dia, a gente tem, após o Covid, nós tivemos um grande aumento dos cuidados paliativos em área domiciliar. E, na grande maioria das vezes, a própria família não tem a noção do que seria o tratamento paliativo. Aceitam e, com o tempo, a gente consegue focar para que a família realmente aceite isso. E eu acho que esse papel, essa função da comunicação em relação ao transplante, poderia ser feito da mesma forma como a gente trata hoje em dia a paliação na maioria dos pacientes críticos, né? Alguns pacientes, a gente sabe que tem total potencial para fazer essa doação e a gente podia iniciar esse assunto com eles lá. Isso eu falo da minha função como enfermeira de intercorrência na Solar Cuidados. E, em relação ao público, ao hospital público, né, eu vejo que a gente não tem esse acesso à família, né? Quando o paciente chega para ser captado, a grande maioria das vezes a família está sem essa instrução, porque vem e a gente acaba recebendo, no nosso caso, no centro cirúrgico não, porque a gente já lida mais com pacientes, mas
quando a gente recebe o paciente lá embaixo, a família às vezes não tem essa oportunidade de ter uma orientação e um conhecimento maior em relação à doação. Então, eu acho muito válido essas campanhas e, principalmente, nós, profissionais da área de saúde, nós embutirmos isso nos nossos pacientes, não só nos que têm uma doença ou que são possíveis doadores, mas lá desde o início. É uma conversa até que possa ser feita num consultório, numa consulta de pediatria. Eu acho que isso tudo é muito válido. E agradeço até a oportunidade de estar aqui, porque foi um assunto extremamente importante, porque eu acho que a saúde precisa desse foco do amor no momento, sabe? A gente, às vezes, é muito desapegado por conta das circunstâncias que a gente vivencia todos os dias, mas eu acho que trazer o amor e focar no amor nas unidades hospitalares é um assunto extremamente importante. Muito obrigada. Só Obrigado, complementando, viu, Ricardo? Obrigado. Complementando a Daniela, ela nem sabe, mas a Juliana é nossa responsável pelo marketing lá da Solar. E por que a Juliana está aqui hoje? Porque eu disse que eu queria que ela viesse para cá para fazer algumas tomadas para a gente começar a fazer dentro da nossa empresa uma campanha para doação de órgãos. Né? Então, eu acho que é de extrema importância. E não vamos esquecer da doação de tecidos também. Também. Assim, uma última questão. Vamos lá, pode. A prioridade era a plateia. Boa tarde a todos. Eu sou Ana Rosa Murinho, pertenço à Comissão de Bioética da doutora Sidneia. A minha pergunta é o seguinte, eu pergunto ao doutor Marcelo, uma criança doadora, um exemplo, ela pode receber, eu digo doadora, pode ser transplantar o fígado dela em adulto? Boa pergunta. Depende do peso e o tamanho dessa criança, e o peso e o tamanho do adulto. Tá? Na maioria das vezes, inclusive na nossa legislação, o doador pediátrico ele é prioritariamente disponibilizado para o receptor pediátrico que está naquela fila. Então, às vezes, o receptor pediátrico não está entre os primeiros da fila, mas o doador pediátrico vai ser direcionado para eles. Então, na maioria das vezes, isso não ocorre. Tá? O doador pediátrico vai ser para um paciente pediátrico. Eu queria só fazer um adendo aqui à sua fala, da enfermeira. A maioria dos hospitais, grandes hospitais aqui no estado do Rio de Janeiro, tem uma comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos, chama CIDOT, né? Essa sigla. E nessas comissões normalmente é uma enfermeira coordenadora, tem psicólogo, tem médicos, e eles têm exclusivamente essa função dentro do hospital. Não é aquele plantonista do CTI que, quando está lá no plantão, ele vai se dedicar a isso. E existe um treinamento muito grande dessas equipes com o modelo do treinamento espanhol. Por exemplo, no hospital, que eu fui fazer a última captação, tem umas 3 semanas, que por coincidência é o hospital que está fazendo a doação hoje. Assim que eu entrei no hospital, no térreo, tem uma sala chamada entrevista familiar. Então, é o momento que aquela família vai ser acolhida em um local adequado, com toda a calma, para que isso seja explicado para a família. De preferência com mais de um profissional, que a gente viu no filme ali do Almodóvar, ele mostrou isso. Mais de um profissional, psicólogo, enfermagem ou médicos, que vão conversar e explicar para aquela família o conceito de morte encefálica e conversar sobre se eles já tinham conversado sobre doação de órgãos em vida e se eles queriam ajudar alguém. Vamos ter mais uma oportunidade para uma última pergunta antes de encerrar, por favor. Seja breve. Boa tarde a todos. Eu sou Antônio Abílio, sou médico e queria comentar um pouco sobre o que vocês acabaram de mencionar, lembrando que, como foi muito bem colocado, toda a questão do transplante chama a atenção da bioética, chama a atenção dos fóruns de discussão, porque toca justamente no ponto que nos é muito chave, nossa própria finitude. E como nós não estamos preparados para a nossa finitude e para a dos nossos entes queridos. Quantos de nós já prepararam nossos filhos, nossos parentes para uma eventual morte súbita, que pode acontecer literalmente a qualquer momento, até saindo por essa porta? Quantos de nossas famílias estão preparadas de fato para isso?
E a falta de preparo que nós normalmente damos é porque nós queremos deixar isso para um outro momento, não atrapalhar o almoço de família com conversas desagradáveis. Mas justamente no momento do transplante, quando um potencial doador aparece, está num estado e que pode ser confirmada a morte cerebral, essas questões surgem como um vulcão em erupção. E por isso que é muito importante a equipe toda estar preparada. O Rio Transplante tem um trabalho belíssimo com relação a isso, inclusive várias capacitações de pessoal para isso, inclusive questão de, por exemplo, quando a morte cerebral é declarada, passar a se usar verbos no passado para se referir àquela pessoa. E vários outros detalhes de linguagem e de abordagem que são muito importantes para que a família reconheça e aceite o processo. Porque não importa quantas campanhas de doação de órgãos aconteçam, se no momento do que o paciente está em morte encefálica, a família não estiver preparada, tudo vai para o espaço. Então, a família precisa estar muito bem acolhida. O acolhimento é essencial, por isso que isso faz parte de todos os simpósios de humanidades em saúde. E não estamos falando da mesma coisa aqui, acolhimento. E como isso diferencia para cada religião, muitas vezes as religiões têm dogmas que são feitos milhares de anos atrás, na época que as religiões foram de fato feitas. Lembrando que o que você mencionou na Ásia, Marcelo, muitos países do Sudeste Asiático têm restrições à doação, exceto se, por exemplo, é garantido para aquela família que o fígado vá, ou o órgão vá para alguém da mesma religião. E quando se é garantido isso, essas doações conseguem seguir. Porque eles podem bloquear a doação se souber que um fígado vai para um não muçulmano, um não hindu, por exemplo, por várias razões. Uma vez a equipe garantindo isso, o processo de doação sai, e isso foi demonstrado em vários artigos antropológicos falando sobre isso naquela população. Obrigado, Abílio. Obrigado. Tá? Nós vamos encerrar. Eu queria agradecer ao Marcelo e à Cici. E deixo aqui, né, como nós começamos com a música, né, fazer por alguém o bem sem esperar nada em troca, né? E a mensagem vamos expressar diferente, porque daqui só se leva o amor. Fernando. Bom, na hora de encerrar, no outro eu fiquei, e hoje, mais ainda, se eu pudesse, eu subia numa escada, né, em respeito a vocês dois, porque foi a melhor coisa que eu fiz hoje, né? E que tenho certeza que não farei nada melhor hoje do que isso aqui. Então, estamos saindo verdadeiramente transplantado com muito amor, né? Um transplante de um ser ao outro, né? Tivemos transplante de lágrimas, mas de muito amor. E queremos agradecer ao Dr. Marcelo, à doutora Cici, por essa sessão tão emocionante, que falou e enfatizou sobre o amor ao próximo e falar sobre a próxima sessão. Falamos sobre a finitude na última sessão, que sofrida abrupta, e hoje a gente falou sobre o renascimento. Eu quero agradecer a todos que vieram aqui. É muito importante tê-los aqui junto com a gente. A nossa próxima sessão acontecerá em agosto com o tema Humanização e Inteligência Artificial. Gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando pelo Instagram. E até a próxima.